estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E nessa época em que a gente fala muito da pandemia do coronavírus e acaba ficando em casa em virtude do isolamento social, alguns hábitos nossos acabam mudando. E o primeiro que muda é a questão da alimentação. E para falar um pouquinho sobre este assunto e os cuidados que nós devemos manter, está aqui comigo o nutricionista Henrique Desordi e a gente vai bater um papo e esclarecer algumas dúvidas que chegaram até nós a respeito de alimentação. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Sandra. Agradecer também a oportunidade aqui da TV Erechim pela atenção, né, e pela oportunidade de eu estar vindo aqui conversar sobre nutrição e saúde no geral, né, também. Verdade. Enfim, a Sandra me entrou em contato, né, que o pessoal tinha muita dúvida em relação ao que fazer nesse período de quarentena, isolamento, em relação à alimentação e atividade física. É verdade, lembrando a todos vocês, e já falei em programas anteriores, que eu estou trazendo algumas pessoas aqui que eu acabei conhecendo nas lives do Instagram e também no feed de notícias. E o Henrique faz parte de um dos profissionais que eu conheci, assisti alguns vídeos e gostei do conteúdo. E ele está aqui hoje para compartilhar as informações conosco. Mudança de hábito. A gente mudou muitos hábitos nos últimos dias e isso vai impactar de alguma forma na nossa saúde. Exatamente, Sandra. O que acontece? Essa questão do isolamento, ela veio de uma forma, digamos, né, bruta, assim, o pessoal não estava esperando isso, né, apesar de a gente já ter notícias que estavam vindo da China, mas foi algo que ocorreu até, de certa forma, após o Carnaval. Tá? Então, tinha toda aquela euforia, toda aquela questão de sociabilizar. E quando chegou isso, o povo em geral, né, a população brasileira não estava esperando por esse isolamento. E isso sim tende a impactar e gerar um grande estresse para o indivíduo. Porque antes a gente estava numa rotina, a gente tinha lá sair de casa, trabalhar, busca o filho no colégio, vai para o mercado, pratica atividade física e de repente chega um sinal de isolamento e de afastamento social. Tá? Então isso tende a gerar um grande estresse. E o nosso cérebro ele gosta muito de prazer, ele sempre procura conforto e prazer, é até uma certa forma de instinto de sobrevivência. E numa situação dessa, um dos grandes escapes é buscar prazer na própria alimentação. É verdade. Doutor, a gente sabe que existem muitas doenças que são muito mais graves e perigosas do que o próprio coronavírus. Por exemplo, as doenças cardíacas, o paciente diabético. Se ele não tomar cuidado, nesse momento pode ser um caminho sem volta para ele, caso ele pegue esse vírus, ele tenha esse vírus. O que a gente pode dizer para essas pessoas que de repente, hoje eu vou comer um pudim, amanhã eu vou comer uma fatia de bolo, e está esquecendo que tem um problema ali, que precisa monitorar 24 horas por dia para ele não entrar em colapso? Exatamente. O que acontece nessa situação? Né? Um indivíduo que ele tem um problema cardiovascular, ele é diabético, tem até uma doença pulmonar, por mais que ele não seja um idoso, ele já é um paciente de risco e juntamente com o vírus isso pode aumentar a probabilidade de uma complicação maior. Né? Obviamente, no dia a dia comum, esse paciente já exige um cuidado nutricional, né, bem mais preciso daqui a pouco do que o indivíduo que não tem nenhuma patologia. Ou seja, as escapadas dele da alimentação e da dieta devem ser menor do que o indivíduo que é considerado saudável. E numa situação de isolamento, onde tem esse aumento de ansiedade, tá? O cuidado dele deve ser, né, o mesmo de uma pessoa, digamos que saudável. Por que eu digo isso? Porque os dois indivíduos vão ter essa busca por alimento. Sim. Tá? Então, o que eu diria nessa situação? O indivíduo ele deve daqui a pouco procurar, tá, conversar com o seu nutricionista, porque muitos estão fazendo restrição própria, tá, em casa, cuidando daqui a pouco cortar certos alimentos, reduzir muita dieta, porque eles imaginam que sem atividade física o gasto energético é menor, teoricamente a dieta ela tem que ser menos calórica. Isso é uma verdade, obviamente. Sim. Só que o que acontece? Querer restringir a alimentação no período onde a tua ansiedade é maior pode
pode ser muito danoso pelo fato de uma restrição muito grande e gerar uma compulsão muito maior. Tá? Então, o que a gente diria para esse indivíduo? Procurar um nutricionista, muitas vezes nesse caminho agora, nesse momento específico que a gente está vivendo, o ideal seria, daqui a pouco, comer um pouquinho a mais, mas evitar que esse alimento seja um alimento lixo, seja alimentos de qualidades que daqui a pouco já estão prescritos no plano dele, mas não tem maior problema em ingerir um pouquinho mais. Uhum. Tá? Isso, de certa forma, quando a gente entra em contato com os pacientes, eles até se assustam, falam, mas como que eu vou comer mais? Se eu estou fazendo mais atividade física, mas é justamente para evitar que ele venha a ingerir certos alimentos, que a gente chama, né, alimentos lixos, apesar de a gente não chamar alimento de lixo, né, é um modo popular de citar isso, tá? Evitar que ele tenha esse excesso em alimentos que ele não pode, causando um dano muito maior. Então eu diria que nessa situação a redução de dano, tá, é uma maneira melhor de se pensar do que a redução de peso. Uhum. Doutor, a questão da vitamina D. Agora ela se tornou, digamos, ela já vinha passando por um momento de modismo. Nem todas as pessoas que compravam e tomavam vitamina D precisavam realmente da vitamina D. E agora muito mais em virtude do vírus. Quais os riscos de ingerir sem necessidade? Exatamente. Essa é uma questão muito importante que muita gente me pergunta sobre a vitamina D. A gente sabe que ela tem uma participação no sistema imunológico, mas o que acontece? A vitamina D, em níveis normais, ela vai variar de 20 a 50 nanogramas, tá, no exame. Idosos, talvez, ou pessoas, né, acima lá dos 60 anos, níveis de 30 a 50 são níveis normais. O que pode acontecer? A vitamina D, por ser uma vitamina lipossolúvel, ela tem uma meia-vida mais longa e ela é acumulativa. E esse excesso de vitamina D, a longo prazo, ela pode se tornar tóxica para o organismo. Óbvio que esse aumento ele tem que ser muito exagerado, só que o que o pessoal tem que ter noção? Que se ele já tem níveis adequados de vitamina D, não é ingerindo mais vitamina D que vai deixar ele com uma imunidade melhor. Sim. Tá? Então, realmente é um modismo e cada mês que passa sempre sai um artigo, um estudo novo mostrando ao contrário do que muitos doutores ou gurus da internet vinham apresentando. Então, ou seja, suplementar sem necessidade só vai expor o indivíduo a risco e não a benefícios. Estamos chegando num período crítico que é o inverno. Então, naturalmente, os nossos hábitos mudam no inverno, não tem o que falar. Todo mundo dá uma fugidinha da dieta no inverno. Algumas pessoas também fazem uso inadequado da vitamina C. Quais são realmente os benefícios e as indicações e as contraindicações da vitamina C? Então, a vitamina C, se a gente for olhar pela questão alimentar, ela é muito fácil, a partir de algumas frutas e vegetais, a se chegar numa quantidade. Hoje, uma quantidade de 90, 100, no máximo 200 miligramas de vitamina C dia já é uma quantidade legal para suprir o funcionamento do organismo. E vai no mesmo sentido da vitamina D. Tá? Esse excesso de vitamina C que a gente vê o pessoal comprando em farmácia, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, só aumenta as chances desse indivíduo ter uma litíase renal, ou seja, uma pedra no rim, tá? Não traz mais benefícios. Alguns estudos, né, mostrando que doses suplementadas de vitamina C em torno de 200, 250 miligramas diminuem em média 10% dos sintomas, tá? Mas ela não vai, de certa forma, deixar esse indivíduo, né, imunologicamente mais forte, tá? Então seria mais para tratar sintomas, mesmo assim o efeito dela é bem sutil. Então a gente tem que sempre pensar em não ter a falta, tá? Mas esse excesso, não só vitamina D, como vitamina C, a gente tem, eu até já vim avisando nas redes sociais previamente, quando começou a sair as notícias lá na China, que daqui a pouco, quando o vírus chegasse no Brasil, logo já teria gurus da internet vendendo fórmulas de imunidade, tá? E não existe nenhuma fórmula que vai te deixar imunoprotegido. O que a gente tem que fazer? Evitar restrição excessiva. É como eu citei antes, tá? Tem muitos indivíduos em casa fazendo restrição por conta. E pensando diretamente no vírus, tá? Uma alimentação em geral muito restrita e um estresse muito alto, aí sim pode ser um fator onde pode deixar esse indivíduo com uma imunidade um pouco menos efetiva, porque o sistema imunológico ele é muito complexo. As pessoas não têm noção da complexidade do sistema imunológico. É muito comum a gente ver, entra no elevador, sai na rua, na academia e fala, estou com a imunidade baixa, estou com a imunidade alta. A gente tem diversos mediadores inflamatórios.
é muito complexo, né, do que simplesmente citar imunidade alta e imunidade baixa, ou toma isso para aumentar, toma aquilo que diminui, tá? É muito mais complexo que isso. Então não existe nenhum suplemento por si só que deixe esse indivíduo mais imunoprotegido. A suplementação de vitaminas e minerais ela vai ser feita de acordo com o que o paciente apresenta na consulta. Como que é a alimentação, como que é a rotina. Se a gente notar a falta de algum micronutriente, a gente vai fazer a suplementação dentro, né, das doses necessárias. Doutor, existe como a gente fazer, por exemplo, em casa um shot para imunidade? O gengibre a gente sabe que ele faz muito bem, a pimenta caiena também. Usar mais esses produtos de que forma para aumentar ou equilibrar a imunidade? Eu gosto sempre de deixar claro para o paciente, se ele já vem fazendo utilização, ele pode continuar. Obviamente, qualquer, né, digamos, alimentos, se pensar alimento que vem da terra, tá? O limão, laranja, maçã, gengibre, pimenta, alho, tudo isso ele deve ser utilizado sempre, né? Não somente nesse momento. Mas dizer assim, eu vou utilizar mais alho, né? Utilizar alho em excesso, que é a mesma coisa que na questão da suplementação. Utilizar mais gengibre, utilizar mais laranja, vai me deixar mais imunoprotegido? Não vai, né? A ideia é não ter falta e ter uma alimentação diversificada, onde a gente consiga atingir a quantidade de micronutrientes necessários, né? Tanto que a gente vê as indicações aí para evitar com que esse vírus se propague, o que é? Evitar o contato, né? Utilizar as questões de higiene pessoal, né? A lavagem das mãos, a utilização do álcool gel e esse afastamento e isolamento social, né? A gente não tem nenhuma indicação de nenhuma sociedade brasileira de medicina e da própria nutrição, alegando que algum suplemento ou algum alimento por si só tem algum benefício. Antigamente muito se pensava, o limão em jejum vai ajudar a diminuir gastrite, risco de câncer, né? O efeito que aquele limão tem, ele proporciona em jejum, é o mesmo efeito que tu pegar no almoço e temperar a salada, né? Ou seja, o limão tem seus benefícios, a maçã tem seus benefícios, a banana tem seus benefícios, o gengibre, a pimenta, o alho. Então, se a gente pegar de forma isolada, todos os alimentos têm benefícios. Tem que saber usar. Não existe um salvador, e sim, né, utilizar, né, de uma forma variada ao passar dos dias. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna com mais assuntos sobre nutrição e qualidade de vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Henrique Desordi, que é nutricionista. Tem também um canal lá no Instagram, onde sempre tem dicas de nutrição, alguns vídeos também que fogem da nutrição e que são importantes para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. Doutor, a gente está entrando nessa época de inverno e as sopas, elas se tornam rotineiras, frequentes na nossa vida, mas elas também são calóricas. Existe como fazer uma sopa nutritiva, gostosa, com menos caloria? Então, eu gosto de citar com os pacientes muito como que é o modo de preparo, né? Eu posso pegar, a sopa ela não é um alimento ruim, apesar dela ser uma grande quantidade de carboidrato, tá? Não tem por que a gente excluir isso da rotina do paciente que é acostumado. A ideia é sempre cuidar o modo de preparo. Daqui a pouco pegar uma sopa lá que tem uma carne, geralmente carne moída no meio. Tá? Tenta daqui a pouco optar por uma sopa que seja feita com carne de frango, que a gente sabe que o frango ele é menos calórico. Uma proteína saudável. Exato, Não que a carne vermelha não possa, mas a gente sabe que tem que ter um certo cuidado pela questão de gordura saturada. Outra situação, o óleo a ser utilizado. Isso é uma situação bem, digamos, onde o paciente não presta muita atenção. Por exemplo, eu vou preparar um arroz, né? O paciente refere lá no recordatório alimentar, todo dia eu almoço lá arroz, feijão e carne. Tudo bem, né? Olhando de uma certa forma geral, é uma refeição saudável. Aí tu começa a pesquisar mais. E quanto de óleo tu usa por mês? Quanto que é diariamente? Será que tu não está daqui a pouco botando muita gordura
nesse alimento, então a gente acaba deixando esse alimento mais calórico, às vezes muito, sem perceber. Tá? Então cuidar muito como que vai ser preparado aquele alimento. E outra situação, existe a densidade calórica do alimento. Obviamente, a gente tem que controlar a quantidade. Não existe nada que a gente não possa, mas sim saber dosar a quantidade dele. Sim. E na questão de óleos, óleo de coco, óleo de amêndoa, é tanto óleo que indicam que às vezes a gente não sabe qual é o melhor. As indicações que a gente tem das sociedades é procurar os óleos vegetais. Tá? Óleo de coco, por exemplo, é um óleo que tem uma quantidade alta de gordura saturada. Não que a gente não possa utilizar. Daqui a pouco vai utilizar um pouquinho lá para fazer um bife grelhado, beleza. Mas por que utilizar um óleo que tem uma grande quantidade de gordura saturada? A gente pode usar um óleo insaturado. Né? Ou seja, um azeite de oliva, né? O próprio óleo de soja. As pessoas pensam, hoje ficou um mito em cima de que óleo de soja parece que é um veneno, né? Mas não é. Né? Outra situação, o próprio azeite de oliva. Tá? O pessoal comenta, eu posso aquecer o azeite de oliva? Sim, a gente pode aquecer o azeite de oliva. A questão é evitar com que aquele óleo seja aquecido, né, várias vezes. Mas sim, a gente pode utilizar um azeite de oliva lá daqui a pouco para fazer um bife grelhado. A questão é que os óleos, em geral, todos são bem calóricos. Tá? Mas a indicação que a gente tem aí das sociedades, né, é optar por óleos vegetais e evitar óleos saturados. Ou seja, o que é óleo vegetal? Aquele que se tu deixar a temperatura ambiente, ele vai continuar de uma certa forma líquido. Né? O óleo saturado, ele vai ficar numa forma mais condensada. Se a gente pegar um óleo de coco, a gente vai ver que ele é quase uma pasta. Né? É verdade. E as farinhas? O pão faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. É comum a gente gostar de comer um bolinho, uma coisinha assim. Como é que a gente vai preparar esses alimentos com uma farinha de boa qualidade, de índice glicêmico baixo, que vai fazer bem para nós e a gente vai matar essa vontade? A questão é as farinhas, tá? A gente tem uma opção, digamos, a própria farinha de aveia, né? Um alimento com um índice glicêmico mais baixo, tá? Geralmente a gente presta muita atenção em índice glicêmico para pacientes diabéticos ou pacientes que têm resistência à insulina. Por exemplo, uma menina com síndrome do ovário policístico, um paciente que está em obesidade tende a ter uma certa resistência à insulina. Então a farinha de aveia, ela é um ótimo alimento, apesar de ser bem calórico, como eu falei. Então a gente tem que prestar atenção muito na quantidade. Eu sempre gosto de deixar claro, não existe nada que não possa. A questão é posso e quanto eu posso. Sim. Tá? Os pães, por exemplo. Tá? O pessoal tem também muito mito que parece que o pão foi muito demonizado. O que acontece? Tem que se levar em consideração a refeição na sua totalidade. Se eu pegar um pão sozinho, ele tem um índice glicêmico. Agora, se eu fizer um sanduíche, adicionar lá, por exemplo, um ovo cozido ou um frango desfiado, mais uma fatia de queijo, mais um tomate, um alface, uma cenoura ralada, eu estou mudando o índice glicêmico daquele alimento. Porque essa tabela de índice glicêmico, quando ela foi montada, né, ou ela foi feita, ela foi utilizada o alimento ingerido sozinho. Quando a gente tem um contexto geral de uma refeição com vários outros tipos de alimentos, esse índice glicêmico ele muda. Então não tem por que excluir farinhas, não tem por que excluir o pão. Se ele está na rotina do paciente, eu gosto de continuar com aquele hábito, mas melhorar a qualidade daquela refeição. E falando nessa mistura, algumas pessoas misturam vários tipos de frutas. Vou comer frutas porque é saudável, não vai me engordar e eu vou ficar bem. Não é bem assim, né? Exatamente, Isso vale até para qualquer alimento. Né? Todo alimento, mesmo que tu tenha uma dieta, digamos, saudável, com alimentos saudáveis, se tu tiver em excedente calórico, tu vai aumentar o peso e aumentar a gordura. É bem comum, às vezes, a gente ver aquele indivíduo que come salgadinho e toma refrigerante e é magro. Por quê? Porque ele está ingerindo menos calorias do que ele está gastando, e outros com uma dieta mais saudável engordando. Tá? Então, misturar vários tipos de fruta não é ruim. Eu acho legal, mas desde que a gente cubra um contexto calórico. Por exemplo, se o indivíduo ingere lá 2.000 calorias, tá, e ele quer manter o peso dele, a gente vai proporcionar essas 2.000 calorias com vários tipos de frutas. Então a questão é a quantidade calórica. Daqui a pouco a gente proporciona lá 200 calorias de frutas numa refeição. Ele pode comer 50 gramas de uma banana, 50 gramas de um melão, 50 gramas de um mamão.
tá? Como ele pode pegar só um tipo de fruta, então não tem problema a mistura. Isso vale também, o pessoal tem muita dúvida em relação ao almoço. Eu posso comer arroz com batata e macarrão? Pode. Desde que bata aquela quantidade de carboidrato, pode ter, né, vários alimentos, não precisa excluir nenhum deles. E as refeições fracionadas e o jejum intermitente? Algumas pessoas preferem fazer elas fracionadas, de 3 em 3 horas, outras preferem fazer aquele intervalo longo que é o jejum. A diferença dos dois e como é que eu vou saber se realmente eu estou fazendo a coisa certa? Essa é uma questão bem interessante, né, que o pessoal sempre pergunta qual a melhor dieta para emagrecer, qual a melhor dieta para ganhar massa muscular. Tá? No geral da população, a pergunta ela deve ser feita: o que o indivíduo consegue seguir? Isso aí. Então, não qual a melhor dieta. O pessoal gosta de chegar aqui e dizer: eu tenho a melhor dieta para você, eu sei a fórmula mágica, e isso não existe. Tá? Porque daqui a pouco, que nem tu mesmo citou, daqui a pouco esse indivíduo ele é acostumado a acordar pela manhã, ele chega no consultório referindo: desordem, de manhã cedo, eu não tenho fome, eu acordo, eu tomo um cafezinho preto e vou para o trabalho. Tá? Se tu botar alguma refeição, eu não vou me sentir bem. Tudo bem, mantemos assim, não tem problema. A questão é, que nem eu falei, o balanço energético no final do dia, né? E a longo prazo o que vai acontecer. Então, é adaptar a dieta para esse indivíduo. Se ele é acostumado a fracionar, não tem problema também. Então, a gente pode fazer de qualquer maneira. Como eu citei, a questão não é qual a melhor dieta, e sim o que o indivíduo consegue seguir e aos poucos ir mudando, né, esse hábito alimentar para que ele venha a escolher alimentos mais saudáveis. Né? A gente nesse momento está fazendo menos exercício físico em virtude das academias não estarem funcionando. Algumas pessoas, o intestino não funciona se não fizer exercício físico e não tiver uma dieta balanceada. Qual é a tua dica para essas pessoas que não estão podendo fazer esse exercício físico na academia? Não fazer na academia, tá? A ideia é buscar fazer um exercício físico em casa. O que pode acontecer? Certos indivíduos precisam de ter alguém, né, com um punho firme ali orientando. Tá? Outros dizem que nem conseguem fazer em casa. Exatamente. E, então, o que seria o interessante? Se tu percebe que não está cumprindo uma rotina de atividade física e tu vinha fazendo, né, com uma certa frequência, a retirada desse exercício físico vai ter aumento de estresse, e esse estresse muitas vezes ele pode ser compensado no prazer da alimentação. Então, o que eu diria? O ideal é continuar com as atividades físicas, e até agora, nesse momento, né, nesse momento em específico, os conselhos liberaram as consultorias online, né, para nutrição, e eu, se não me engano, a educação física também, eu acho que a educação física até já era liberado antes. E, então, daqui a pouco procurar, né, alguém de confiança ou alguém que já vinha trabalhando, o próprio personal, né, para ele passar uma rotina de exercício em casa, né, escada, ou ver o que daqui a pouco pode fazer, erguer sofá, cadeira, né, geladeira, mas o ideal é continuar. Tá? Então, se não consegue sozinho, eu indicaria procurar sim ajuda. Para ter uma rotina de exercícios dentro de casa, porque realmente ficar em casa o dia inteiro, né, parado olhando para a televisão é agoniante. Né? Não rola, né? E aquele assunto que a gente sempre fala e sempre vai ter que ficar batendo nessa tecla, que é a questão da água. Existe mesmo um limite, uma quantidade exata para se tomar, e mesmo que tu diga, eu esqueço de tomar água, mas criar esse hábito, como é que a gente cria uma rotina? O que eu diria, sempre ter, né, uma proximidade até uma garrafinha. O que eu gosto de fazer com muitos pacientes daqui a pouco até pedir para que eles comprem uma garrafinha com uma cor chamativa, né, para daqui a pouco tu olhar e perceber que tem ali. E sim, existe uma quantidade de água diária que vai variar ali em torno de 25 até 50 ml por quilo de peso. Tá? Não de água, de líquidos em geral. Então, se é um atleta que perde, né, tem uma desidratação forte, a gente acaba utilizando uma maior quantidade. Mas, no geral, 25 a 30 ml por quilo de peso de líquidos diários seria necessário, sendo que isso tem que ser fracionado, porque o nosso corpo não faz um grande estoque de água. Então, não adianta tomar água de manhã, meio-dia e à noite. O ideal é ter um fracionamento ao longo do dia. Até existem aplicativos hoje que baixa no celular que ele vai despertando e lembrando que esse indivíduo tem que ingerir líquidos. Café, chimarrão, né, chás, contam como líquidos? Sim. Né? O que pode acontecer é que a gente não pode, da totalidade, utilizar somente chás e cafés e chimarrão, porque alguns chás, né, o próprio café vem uma quantidade maior de cafeína, e ela tem um leve efeito diurético e pode depletar
sódio, né, uma quantidade maior. Não que isso vá trazer causar um grande dano ao paciente, mas o ideal que sempre peço é que pelo menos 50% dos líquidos diários sejam de água pura. Agora, tem aqueles indivíduos que falam, eu tomo muito chimarrão, ele conta como líquido? Conta, mas obviamente o ideal não é ficar só no chimarrão o dia inteiro, e sim, em intervalos, utilizar a água pura mesmo. O que a gente pode fazer para minimizar os efeitos do inchaço? Existe algum alimento drenante, algum suco drenante que a gente pode estar fazendo nesse período? Essas próprias bebidas que eu acabei de citar, né? O próprio café, alguns chás, né? Chá verde, o próprio chá de hibisco, enfim, existem alguns chás que têm esse leve efeito diurético. Mas a melhor maneira de evitar um inchaço grande é evitar o uso excessivo de sal, tá? E evitar a restrição de água. Tá? Quando a gente tem uma quantidade de água diária, tá, legal, o nosso corpo ele tem uma diurese normal. Se a gente para de tomar líquidos, tá, durante algumas horas ou ficar alguns dias numa restrição grande, o que o organismo vai fazer? Quando voltar a ingerir uma quantidade maior de líquidos, ele vai pensar, poxa, eu não estava tendo líquidos antes, tudo que entrar eu vou reter. Sim. Então, essa ideia de cortar líquido para evitar inchaço não é legal. O ideal então seria consumir a mais. Mas obviamente excesso de líquidos também pode causar uma depressão maior de sódio. Então a ideia é sempre a mesma para qualquer situação, né, tanto alimentação quanto líquidos, é manter uma hidratação necessária, né, evitar excesso e evitar a falta. Então o equilíbrio ainda é sempre vai ser, o melhor caminho. Como é que as pessoas estão se adaptando com essa nova realidade da nutrição, fazer consultas online? Então, realmente a consulta presencial ela é muito mais efetiva. Pacientes que já têm histórico, né, de seguir plano alimentar é muito mais fácil. Mas sim, tem uma procura, tá? No meu caso em particular, venho, né, tendo bons resultados com consultorias online. Mas sim, o pessoal ainda fica um pouquinho meio perdido porque dificulta esse contato, né? Quando tu tem um contato presencial, é muito mais fácil de identificar os erros do paciente, ou enfim, o que ele está pecando e o que a gente tem que fazer para melhorar. Tá? Mas sim, os pacientes têm muita gente procurando a consultoria online e é a saída para esse momento, tanto para a questão alimentar quanto em relação à atividade física. E o ideal é que daqui a pouco, se o paciente percebe que ele está aumentando muito o peso, tá, que procure, por mais que de momento ele não possa ter uma consulta presencial, mas já venha a ter cuidados. Né? Doutor, obrigada por ter vindo até a TV Erechim falar desse assunto que é tão importante para a nossa saúde e para a manutenção do nosso organismo, que é a nutrição. A nutrição, ela caminha por todas as áreas, né? Ela é importante no nosso corpo e na nossa mente. Exatamente. Então, agradecer, né, a TV Erechim, a Sandra aí pelo convite. E, enfim, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou sempre, né, diariamente lendo, estudando, e sempre que eu tenho uma curiosidade, alguma coisa, estou postando informações lá para quem se interessa em aprender mais sobre nutrição, atividade física e saúde em geral. Então, a todos vocês também que nos acompanham, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.